Você que é buscador espiritual seguramente já ouviu o termo expansão da consciência. Quando a gente escuta essa palavra, como a nossa mente ela tende a ser um pouco limitada e pensar em termos de preto, branco, acende, apaga, a gente acha que eu estou aqui me sentindo de uma determinada maneira, fechei os olhos, entrei em meditação, a minha consciência expandiu. Mas só tem apagado e aceso, expandido e retraído? Então, o que é esse tal universo de expansão da consciência? Como que você pode entender isso nos seus próprios processos de autodesenvolvimento? Como que isso está influenciando você? E como que você consegue entender esses pequenos degraus e nuances para ampliar o seu próprio trabalho de autodescobrimento? Olá para você que está me assistindo, eu sou o Rafael Zen, terapeuta, conector de vidas passadas, professor de autoconhecimento e hoje a gente vai buscar falar sobre, dentro daquilo que o tempo permite, tudo o que você precisa saber sobre expansão da consciência, mas ainda não tinha perguntado para ninguém. Primeiro ponto que a gente deve procurar entender, o que é a consciência e o que significa expandir a tal da consciência. Consciência, pessoal, é a capacidade que a gente tem de perceber as coisas aqui. Bom, pelo menos é uma maneira da gente entender isso dentro do contexto que nós estamos falando aqui agora. A consciência é aquilo que habita, que anima e que traz vida para toda a criação. Então toda a criação tem consciência. Eu tenho uma consciência, você que está me ouvindo aí tem uma consciência, os animais têm uma consciência, o planeta tem uma consciência, a galáxia tem uma consciência. Tudo é consciência. Agora, na condição que nós estamos agora, porque eu estou falando para outros seres humanos, a gente tem uma determinada perspectiva de vida, uma maneira de interpretação, uma maneira de perceber o universo como nós estamos. Nós temos uma consciência humana. Só que essa consciência humana, ela muda de uma pessoa para outra. Por que existem pessoas que estão buscando pela espiritualidade e outras estão apenas interessadas na materialidade? Porque nós estamos falando de seres que, apesar de estarem vivendo a mesma condição humana, têm diferentes níveis de consciência. Diferentes níveis nos colocam em diferentes procuras, em diferentes percepções, em diferentes entendimentos. Esse entendimento e essa percepção significa que a gente pode interpretar as coisas de formas diferentes em função do nosso nível de consciência. Mas não é necessariamente esse o caminho que eu quero trazer para vocês. Nesse exato momento, enquanto você me escuta falando aqui, você está vivendo dentro de um determinado nível de consciência e por isso vai perceber essas informações a partir da sua própria perspectiva. Quando a gente está adormecido, quando o corpo físico está adormecido e nós estamos vivendo as nossas experiências astrais, a gente está vivendo dentro de um nível de consciência diferente. Quando a gente está, de repente, de olhos fechados, imaginando, visualizando ou até divagando, a gente está vivendo dentro de um nível de consciência diferente. Então, nós tocamos diferentes planos dentro do nosso próprio universo de consciência várias vezes durante o dia em determinadas funções. Às vezes a gente está muito concentrado, tem um determinado nível de percepção acontecendo ali. Quando a gente está divagando enquanto às vezes está dirigindo, a gente está quase sonhando enquanto está acordado. São diferentes níveis de consciência. E esses diferentes níveis a gente percebe quando a gente está atento para aquilo que está acontecendo aqui a partir de determinadas sensações internas. Por isso que é muito difícil a gente falar com 100% de clareza sobre níveis de consciência, porque a gente vai ter que trazer em palavras coisas que elas só podem ser sentidas. E por isso, por mais que eu me esforce para usar as melhores palavras para algumas situações, é importante que você entenda aí, é imperfeito, as palavras são um guia que apontam um caminho, mas que nunca vão dizer para você exatamente o que aquilo significa, porque a gente precisa ter a experiência direta para entender. E eu sempre gosto do exemplo aqui para a gente entender níveis de consciência, como você entender diferentes sabores de sorvete. Você entrou na sorveteria. Todos os sorvetes são gelados, todos os sorvetes são cremosos, mas um sorvete de chocolate, um sorvete de morango e um sorvete de milho são universos completamente diferentes.
E por mais que eu tente explicar para você que nunca experimentou um sorvete de milho como é que ele é, e você, por exemplo, nunca experimentou um milho, você provavelmente nunca vai conseguir entender aquilo com clareza, a menos que você passe pela experiência. Então a gente poderia dizer assim, né, dentro da nossa analogia, que níveis de consciência são como os diferentes sabores de sorvete. A gente consegue ter uma ideia, mas a gente nunca consegue saber isso com clareza. Então, nesse momento, você está me ouvindo, você está dentro de um determinado nível de consciência, e os níveis de consciência são como teclas de um piano. Só que a gente poderia dizer que é um piano infinito. Tem muitas teclas. Como nós, humanos, do ano de 2024, com pequenas variações em função da nossa busca, da nossa estrutura interna, do nosso autodesenvolvimento, mas ainda limitados dentro de uma mente humana, a gente poderia dizer que por mais esforçado que a gente seja, a gente tem alguns seres humanos que tocam uma tecla do piano, que são aqueles que estão exclusivamente na mente. Existem pessoas que são um pouco mais empatas, mais sensíveis, um pouco mais emotivas, e aí geralmente a gente tem o campo das mulheres, que são mais yin. Então talvez essa pessoa toque 2 ou 3 teclas no seu piano que é infinito, porque ela tem um campo emocional e ela tem um campo mental. Mas se você fecha os olhos e você canta um mantra, se você faz uma oração, se você começa a entrar num nível de meditação, a sua percepção de consciência começa a mudar. Então aí você não está tocando mais só o nível da mente ou o nível das emoções. Você começa a tocar em outras teclas desse piano infinito que a gente tem. E dependendo do nível de preparo, do nível de evolução e do nível de treino que essa consciência de uma forma geral tem dentro dela, ela pode tocar mais 10, 20, 100 ou infinitas dessas teclas do nosso piano. Níveis de consciência, então, é importante a gente entender, é uma coisa que é infinito. E algumas pessoas tocam alguns e outros conseguem acessar mais. Níveis de consciência não são exatamente níveis mentais ou níveis emocionais, mas a gente consegue percebê-los e descrevê-los a partir disso, porque é onde a gente está acostumado a ficar. Mas eles não são exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a gente quando está fechado aqui dentro desse momento na nossa estrutura mental, a gente tem um certo sabor de consciência. É uma sensação. Uma sensação o quê? Na verdade tem um leque de sensações que estão acontecendo comigo aqui nesse momento. Por exemplo, é uma sensação de estar sentado numa cadeira, é a sensação da temperatura que vem do lado de fora, é a sensação de estar desenvolvendo uma informação para você que está me assistindo. Essa sensação não é algo que vem só da mente, é algo que vem de um degrau de cima, que está fluindo a informação para você. Tem uma sensação interna de eu estar desenvolvendo esse tema bem ou de eu estar desenvolvendo esse tema mal. Então veja que a gente consegue trazer algumas percepções. Mas, de modo geral, quando eu vivo dentro da mente, que é a característica que nós humanos de 2024 temos, a gente tem uma sensação de estar limitado. Eu estou aqui dentro do meu corpo. Fora tem o ar, tem as paredes, tem coisas acontecendo aqui ao meu redor. Mas nós temos uma sensação de estar fechado dentro dessa estrutura aqui. E a gente não percebe que esse negócio que a gente está vivendo aqui fechado é, por si mesmo, um nível de consciência. É a garrafa em que nós estamos e que dá acesso para nós, nesse momento, a 3 ou 4 teclas do nosso teclado infinito. Pensar, sentir e agir com algumas limitações. Quando a gente está sonhando, quando a gente está no plano astral, quando a gente está num sonho vívido, com mais ou menos consciência, esses planos, esses níveis, essas percepções, essas capacidades da gente expandir e tocar coisas diferentes também se alteram. Então o plano astral, por exemplo, tem uma percepção de tempo que é muito diferente e muito relativa em relação aqui. Então já é um nível de consciência diferente, porque a gente não está submetido ao tempo cronológico. Quando a gente está no plano astral, já não tem a gravidade. É uma outra percepção de mundo, a consciência fica diferente. Coisas que para mim aqui dentro do universo físico do Rafael são importantes, lá já perdem a referência, já não são mais assim tão relevantes. Aqui eu tenho fome, lá no plano astral não tem fome. Então o nível de consciência, de percepção e de interação com as coisas é diferente. Dentro do mesmo plano astral, muitas vezes a gente pode estar tendo uma experiência de sonho meio nebuloso,
um pouco adormecido, um pouco cansativo, porque apesar de estar no plano astral, a gente está num nível de baixa consciência. Dentro desse plano, a gente pode estar ainda vivendo experiências luminosas, vívidas, em que a gente olha lá e tem cores, e tem qualidades, e tem seres que aqui a gente não toca. Então a nossa consciência lá estava muito ampla. Então eu estou vivendo dentro de uma outra grade, que eu tenho mais teclas dentro do meu piano, em que as coisas funcionam de outra maneira, em que eu interajo com o passado e com o presente de maneiras como aqui a gente não consegue fazer. Então muitas vezes a gente vai num plano astral e consegue ter vislumbres do futuro, ou a gente consegue falar com aqueles nossos ancestrais, amigos que já se foram, que já não estão nesse plano, e interagem com eles com a mesma naturalidade com que interage com as pessoas que estão aqui, no mesmo dia e na mesma hora que eu estou. E interage de maneira natural. Por que a gente não se assusta? Meu vovô que já morreu está aqui falando comigo. Não. Lá nós estamos vivendo dentro de uma outra esfera de consciência. Então tudo é normal. É parte do processo. Quando a gente faz uma viagem mental, e a gente utiliza as viagens mentais, por exemplo, em alguns processos com os nossos clientes, leva eles para as profundezas do seu passado, ou também consegue fazer com que aqui na fisicalidade eles consigam encontrar vislumbres do seu futuro, do seu propósito, da sua história, da sua saúde. É um outro sabor interno que a gente tem. Não é como você está aqui agora me ouvindo na fisicalidade, por mais atento que você esteja. Não é como você está vivendo uma experiência no plano astral. Dentro do nosso teclado infinito, a gente está vivendo dentro de uma outra oitava de teclas. Então, viver uma experiência de uma viagem de consciência, uma viagem mental, a gente está vivendo dentro de um outro espectro. A gente consegue tocar outros tempos, outras qualidades, outros aromas, outras cores, outros sabores. É um outro nível de consciência, em que muitas vezes a gente recebe informação de maneira arquetípica, em que a gente vê algo e sabe que aquele algo tem um significado. Então aqui na fisicalidade, se eu vejo um pássaro, é só um pássaro. Se nos planos mais elevados eu vejo um pássaro, que pássaro é esse? Como que ele está interagindo comigo? De que maneira que eu preciso entender a mensagem que ele traz para mim? Eu estou vivendo dentro de um nível de consciência diferente. Eu estou vivendo dentro de um nível mais arquetípico. Tem outras qualidades, tem outros sabores. Quando a gente entra num processo meditativo, e a meditação já não é o plano astral, não é o plano mental, mas a gente vai em planos com esferas ainda mais elevadas e mais próximas da pureza dos mundos do espírito, aí muitas vezes eu não tenho as mesmas imagens, mas eu tenho sons, e eu tenho sensações internas que são muito mais ricas do que aquilo que eu visualizava ou vislumbrava nesses níveis diferentes, nesses planos diferentes em que eu tinha naquele momento. Eu estou mais em contato com a minha essência espiritual. Eu estou num plano de consciência diferente, em que eu estou ainda mais próximo da fonte. Né? Não dá para dizer perto da fonte, né? Porque a fonte está lá em algum lugar na verticalidade dessa escala, e a gente aqui está muito abaixo ainda. Mas enfim, a gente está mais próximo dela. A gente percebe as coisas com ainda mais clareza, com ainda mais amplitude. A gente vê as coisas de uma outra maneira completamente diferente. A minha consciência cresceu, a minha consciência expandiu. Mas tem dias em que a minha meditação é fabulosa, então eu vou longe, eu me desloco desse plano aqui. Eu entro em contato com outros universos que são impossíveis de serem descritos. A minha consciência se expandiu para níveis enormes. Mas tem dias em que eu tenho coisas para resolver, em que a minha agenda está cheia, em que eu tenho situações que eu não tenho muito tempo e a mente fica um pouco mais agitada. Então, por mais que eu consiga entrar no processo de silêncio que a minha meditação traz, eu não consigo ter aqueles horizontes tão grandes como eu tenho em algumas situações. Então a minha consciência cresceu, mas não de maneira tão ampla. É quase como, tá? Aí vem assim a percepção, é quase como se eu tivesse um sonho muito nítido e muito desperto, é a diferença, né, para a gente poder entender. E outra em que eu estou mais ou menos adormecido, em que está tudo meio preto e branco. A gente consegue ter diferentes níveis de consciência em diferentes planos. E mesmo que duas pessoas usem o mesmo método
para atingir uma viagem de consciência, para atingir uma expansão através da meditação, isso não significa que elas tenham a mesma percepção, que elas vejam as mesmas coisas, que elas sintam ou que elas recebam a informação da mesma maneira. Porque cada pessoa é um universo. E cada universo tem o seu próprio mundo, tem a sua forma de perceber, e nem todas as pessoas que se dedicam de maneira sistemática para uma mesma abordagem vão ter o mesmo resultado. Ou seja, a gente pode ter duas pessoas trilhando o mesmo caminho e elas têm percepções completamente diferentes daquilo que acontece. Então, níveis de consciência é importante entender, eles são infinitos. E na condição humana, vou chamar assim, mundana atual, a gente toca muito poucos. E esses níveis de consciência que a gente toca no dia a dia, geralmente são associados a níveis mentais e emocionais. Então a gente acaba definindo, principalmente quando fala assim em termos de vibração pessoal. A gente fala assim, em estados de alegria ou de tristeza, de gratidão ou de reclamação e de medo. Mas há um universo muito maior por trás disso. Por exemplo, existem níveis de consciência em que nós nos sentimos, nos percebemos, nos tornamos vastos, ilimitados. Como é que a gente, na nossa mente humana, aqui consegue entender o que é uma pessoa ilimitada? O que é se sentir ilimitado? É muito difícil, porque a natureza da mente ego, ela é por si mesma, ela é a capa dura que a gente reveste. Tá? Então a gente não consegue se sentir ilimitado agora, nesse instante, porque tem uma mente operante aqui. Então não dá para a gente entender isso com muita clareza. Então um estado de consciência ilimitado a gente consegue atingir com profundidade quando está meditando. Um estado de consciência de conexão com outras consciências mais elevadas. Vamos para um outro aspecto que é legal. Quando eu estou fazendo uma viagem de consciência, quando eu estou realizando um processo de meditação muito profundo, é muito normal que muitas vezes a gente interaja com outras consciências, que nem sempre são consciências espirituais desse plano aqui. Muda a nossa forma de perceber as coisas. Muitas vezes a gente se conecta com um espírito guia, a gente começa a sentir um pouco mais as coisas a partir dos olhos daquele guia que está se conectando conosco. Muitas vezes a gente entra no âmbito de uma consciência que já tem um nível de infinitude. Então, durante alguns instantes, minutos, não dá para a gente definir o tempo. A gente começa a se sentir tão infinito e tão super consciente quanto aquele ser que se conectou conosco. Quando a gente se conecta com um ser estelar, né? Hoje a gente fala muito aí nos pleiadianos, nos arturianos, nos qualquer uma dessa turma que agora está nos ajudando aqui. Cada um deles vive dentro de uma esfera de consciência diferente. Então a gente aqui que é humano diz assim, nossa, deve ser maravilhoso lá naquelas esferas. Cada uma delas tem um sabor. Os arturianos, vamos dizer assim, né, metaforicamente, eles são um sorvete de chocolate. Os pleiadianos são o sorvete de morango. E os leoninos aí, eles são o sorvete de abacaxi. São todos seres de consciência ilimitada, muito maior do que a nossa. Mas não é a mesma coisa. Eles transmitem para nós sensações daquilo que eles vivem, da maneira como eles vivem, completamente diferentes. Existem esferas de vida que pertencem ao interior da Terra. E a gente não está falando de dimensões inferiores, naquele sentido assim negativo, inferno, umbral. Nada disso. Dimensões luminosas sobre a Terra. É um outro nível de percepção. Então isso é muito interessante para a gente entender. São infinitos os níveis de consciência. E embora todos nós estamos passando pela experiência humana, e por isso algumas coisas são basicamente parecidas, como a gravidade, como a limitação, como as emoções que a gente interpreta todos os dias, a gente não é prisioneiro delas. O mais interessante para você entender nesse nível aqui da nossa explicação é o seguinte: sabe aquele desejo que muitos de nós, os buscadores espirituais principalmente, têm? De voltar para o seu mundo de origem? Nossa, eu não sei aonde era, mas lá onde eu vivia era bom? Nem sempre a gente se refere a um local. Hoje a gente, como está nesse contato mais amplo com os seres de outros mundos, né, que estão aqui vindo por diversos motivos, a gente é levado a acreditar que quando eu era arturiano era muito melhor do que eu era aqui. Quando eu vivia lá em Vênus, nossa, era muito melhor do que aqui.
Quando eu vivia lá na esfera, no planeta, na estrela X ou Y, era muito melhor do que aqui. A gente tem a sensação de que era um lugar que nos dava essa sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade. Não. Claro que o lugar ajuda, mas aquele local nos trazia um certo estado de consciência. E esse estado de consciência, ele não é esquecido por você. Aí vem a parte mais legal. Você acha que você está aqui, fechado na lâmpada que a gente vive, e está completamente desconectado disso tudo que tem por aí? Não está. Está dentro de você a sabedoria. Está em mim. Está em todos nós. Quando a gente vivia nessas outras esferas, a gente tinha certos sabores. Né? Vamos supor que eu vivia lá no mundo do sorvete de morango. Por mais que eu não sinta o sabor de morango agora, nesse mesmo instante, ele está dentro de mim, porque em algum momento eu toquei, a minha consciência tocou aquilo. Ela consegue reconhecer isso, ela consegue entender. E ela consegue reproduzir esses estados, mesmo que a gente não esteja lá. E mesmo que não seja tão perfeito. Porque é mais ou menos assim, né? Quando a gente... Né, vou dar um outro exemplo imperfeito. Lembro que estados de consciência não é muito fácil de entender com a mente. Então vamos dar exemplos que ajudam a gente a entender. Quando eu entro no oceano, eu tenho certas qualidades que o oceano traz para mim. O oceano é mais leve, porque tem sal, do que eu entrar numa piscina de água doce. O oceano tem certas flutuações, porque é da natureza dele. O oceano tem um certo aroma quando eu estou dentro dele flutuando. Quando eu estou numa piscina é diferente. E a densidade da água da piscina é diferente. A piscina tem água doce, não é salgada. Tá? Não tem ondulações. E o oceano por si só ele é um grande filtro. E a piscina geralmente carrega as influências de todo mundo que está ali dentro. Não é energeticamente tão bom. Completamente diferente os dois lugares. Mas ambos são água. Ambos têm uma sensação aquosa. Então o fato de eu estar aqui agora, hoje, vivendo uma experiência humana que não é muito simples, né? A gente tem que ser, claro nisso, não é muito simples ser humano. Tá? Dói, dá fome, dá frio, tem que trabalhar, né? Tem peso da gravidade, tem a mente nossa aqui que é muito limitada, tem um monte de características que não são muito boas. Aqueles estados que a gente viveu lá longe, eles não morrem, eles não desaparecem. Porque são coisas que nós trazemos na nossa essência. Então, por mais que a gente entenda que tem uma malha magnética que nos separa, que nos divide, que tem uma estrutura social que nos engana, que tem uma matrix, que tem um monte de coisa que realmente não são muito simples de serem superadas. Mas a lembrança de quem nós somos, ela nunca desapareceu por completo. Então não é um lugar que vai te trazer a felicidade, é um estado. Não é uma região do espaço, é uma região que está dentro de você. Então se hoje você diz assim, eu não me sinto bem, eu estou infeliz, eu tenho ansiedade, eu tenho qualquer estado emocional negativo, tá, a gente poderia dizer que sim, com certeza, você está dentro de um estado de consciência de baixa frequência. Conforme a gente vai fazendo o nosso próprio trabalho de desconstrução, remoção de lixo mental e emocional, de quebra de laços, de acordos, de dissolução de problemas que a gente carrega, naturalmente a gente começa a se colocar mais propício a entrar em contato com as esferas mais elevadas. Cadê essas esferas? Elas estão aqui e elas estão agora, só que elas só são acessíveis por dentro. Isso vai fazendo com que a nossa meditação ela vá entrando num outro nível, com que as nossas viagens de consciência comecem a tocar outras esferas. Só que para eu tocar numa esfera além do tempo, eu tenho que estar além do tempo. Alguma coisa dentro de mim muda. E tem uma coisa muito interessante aqui, gente, que é assim, por mais que a gente tenha experiência com esses mundos, esses planos, esses universos que estão tanto fora quanto dentro, a gente não cansa de se surpreender com a vastidão, com as diferenças, com as qualidades. Quando eu estou fazendo uma meditação, tem um nível de consciência, tem uma sensação dentro de mim. E dependendo do nível de silêncio e de capacidade de expansão e da minha energia naquele dia, muda a sensação interna. É a mesma meditação, é o mesmo procedimento.
mas o meu nível de sair da lampadinha que a gente está aqui é completamente diferente. Quando a gente vai fazer uma leitura energética de uma pessoa, é um outro nível de consciência. Quando a gente vai fazer um determinado trabalho junto com alguém, é uma outra sensação interna de consciência. Quando vai ler um registro akáshico, é uma outra sensação de consciência. Então, são universos diferentes que a gente vai tocando com a nossa consciência. Cada vez que a gente toca esse universo, significa que tanto ele ficou dentro como ele está fora. É aquela simbiose, né? Quem vem primeiro, é o ovo ou a galinha? A gente não sabe definir com muita clareza. O fato é que tanto está fora como está dentro. O macrocosmos e o microcosmos. E eu me abro para tocar esses níveis de consciência. E quando eu consigo vibrar nesse nível, eu toco dentro desse plano. Por isso que é importante a gente entender que se você vive em baixas frequências de consciência, você ainda está vivendo dentro da esfera da mente e das emoções. Embora as emoções sejam importantes na nossa interação aqui do mundo, ainda é baixa frequência. Você pode estar até muito alegre e muito feliz, você ainda está no nível das emoções. Por isso que é muito difícil de entender, né? Dentro desse ambiente de autoconhecimento, as palavras muitas vezes fogem. Você quer exemplos assim que são um pouco impalpáveis para nós? A sensação de nós estarmos em conexão com o todo, isso é um nível de consciência, que não é uma emoção. Isso a gente consegue sim, conforme a gente vai se aprimorando e vai derrubando as camadas mentais que nos fecham, a gente consegue se sentir em um estado de conexão. Empatia é quando você sente um pouco a dor do outro. É um nível de consciência, que na maior parte das pessoas está um pouco desequilibrado. Mas quando você consegue sentir empatia pelas pessoas, você começou a derrubar a sua barreira mental e consegue sentir o que acontece com ela. Se sentir pleno, infinito, se sentir vasto, se sentir mais leve, apesar das toneladas de gravidade que a gente tem aqui. São estados de consciência, que não são um estado emocional. Leveza não é necessariamente um estado emocional. Posso estar com a minha cabeça leve, posso estar com o meu coração leve, e posso estar com a minha consciência tocando uma outra esfera de consciência nesse exato momento, tocando um outro plano de vida nesse exato instante enquanto eu falo com você, transmitindo leveza. Isso pode acontecer, mas são estados que não são mentais e não são emocionais. Por isso que para a gente conseguir entender isso com muita clareza, precisa ter a experiência direta, precisa ter a experiência do divino. Tem pessoas que têm contato com outros níveis de consciência enquanto dormem, é válido, tá? Mas são experiências que são um pouco descontroladas, né? Ainda mais uma pessoa que não está buscando. Ela sonhou e dormiu, aliás, ela dormiu, e aí teve vislumbres do futuro, e não sabe como isso aconteceu. Tá, abriu uma porta, fechou uma porta sem que ela saiba como isso funciona. Tem pessoas que às vezes têm insights durante o seu dia, têm uma intuição, mas a intuição vem e vai, ela passa por ela e ela não sabe exatamente como aquilo aconteceu. Tem pessoas que passam por processos de quase morte. Literalmente, o corpo dela às vezes apaga durante alguns instantes, alguns minutos, e ela passa por tudo aquilo, né? Vê o corpo dela, o corpo físico na mesa enquanto flutua, vê a equipe médica, é levada para um outro plano, fala com os parentes, aí de repente alguém lá fala assim, ó, só que a sua hora não chegou ainda, volta. A pessoa voltou para cá. Passou por um processo forte, intenso, mas ela não sabe como ela fez isso. Então a gente precisa fazer as coisas de maneira consciente, por vontade própria. E não ficar esperando que as coisas aconteçam em algum momento porque abriu-se uma porta lá no universo e aconteceu. Tem pessoas que ficam esperando a evolução acontecer. E a evolução pode acontecer para ela daqui a 10 anos ou daqui a 10 mil vidas. A gente não sabe. Então, o trabalho de expansão da consciência, de despertar da consciência, a gente poderia dizer assim, encontrar meios, maneiras, técnicas, procedimentos que te permitam, por exemplo, tocar o mundo dos anjos e colocar a sua consciência em ressonância com a consciência dos anjos. Agora, sem precisar esperar um éon, sem precisar esperar que esse Mahanavantara acabe e aí você volte uma outra existência melhor que agora. Evolução é você cruzar os braços e esperar. Despertar da consciência e colocar em ação métodos, técnicas, ferramentas e procedimentos que te permitam acelerar isso e ter controle do que está acontecendo.
Então, quando você precisa de uma intuição, você sabe aonde você busca. Quando você precisa de um vislumbre do futuro, você sabe aonde você encontra. Quando você olha uma pessoa e mede a energia dela, você sabe como fazer isso. Ao invés de estar passível, será que eu posso confiar? Será que eu não posso? Então, o processo de despertar de consciência consiste em encontrar as ferramentas para produzir dentro de você, para que você possa agora, dentro dessa esfera de 3 teclinhas aqui da nossa mente humana, tocar essas demais que são infinitas. E quem sabe, né? Se você for hábil para isso, tocar uma sinfonia a partir delas, sem precisar esperar que a evolução te empurre para algum desses lugares. Tudo bem, aí você está se perguntando, tá, e como é que eu faço então para chegar nisso? Embora as técnicas sejam diferentes, os métodos são sempre os mesmos. Recolhimento, oração, meditação. Não tem nada mais eficiente do que a meditação. Dependendo do povo, é claro, eles desenvolveram métodos diferentes de fazer isso. Então, na nossa cultura, que é mais... que veio do cristianismo, a gente fala muito sobre a oração. E ela tem um valor sensacional. Na oração, você leva as suas palavras a Deus. Na meditação, que veio mais do Oriente, o silêncio. Então, a gente aprende a silenciar para ouvir as palavras de Deus. Então, a gente precisa casar o melhor de todos os mundos. Hoje, nós não precisamos viajar para um outro continente para aprender algo. Toda a informação está aqui. Na cultura e na tradição dos xamãs, eles fazem viagens de consciência, viagens mentais. Todas elas são válidas, mas se você não aprender e se você não praticar, nada feito. Não fique esperando que um dia o seu nível de consciência vai ficar melhor do que ele está hoje, simplesmente porque você leu muitos livros, porque você acredita que quando você morrer vai ser assim ou assado, porque as suas crenças te levam para esse ou para aquele lado. Esse é um lado da nossa vida em que as crenças elas podem virar pequenas chaves, mas uma crença é uma ideia. E uma ideia, ela vai por terra quando a gente troca ela por uma ideia melhor. Então você pode ter um universo de crenças na sua cabeça e uma pessoa que é persuasiva troca a sua maneira de pensar. Rapidão, assim hipnose. Então ela te engana rapidão. É assim que o marketing de vendas funciona. Eles enganam você para comprar. Tá? Isso é uma outra história, a gente não vai nem entrar nesse mérito. Mas é assim que funciona. Agora, quando você tem a experiência direta, aí você se torna uma pessoa inabalável. Uma pessoa de fé, de vontade, de convicções, de confiança, que não é mais levado pelo marketing, pelas informações, pela boiada, pela família que às vezes te coloca pressão para você pensar dessa ou daquela maneira. Você encontra o seu cerne, você encontra a sua infinitude, você sabe que você está na experiência aqui, mas que você não é a experiência, que você não precisa viver no planeta X ou Y ou no plano mais divino para ser feliz. Que embora a gente esteja vivendo uma experiência aqui que tem desafios, a gente pode criar o céu na Terra. Tá certo isso, tá? A gente pode criar dessa Terra o nosso paraíso. Que eu não preciso expirar pela morte para entrar no paraíso, mas que eu posso construí-lo agora mesmo, porque o paraíso é um estado de consciência. Tá, e aqui eu vou deixar o vídeo, né? Eu vou finalizar o vídeo com uma metáfora, na verdade é um conto do antigo budismo, né? E esse conto diz o seguinte, que um antigo samurai, poderoso samurai, procurou um velho sábio na montanha e, arrogante, disse: velho, fale para mim sobre o céu e o inferno. Né? E o velho sábio, dentro da sua sabedoria e percepção do momento, e apontou o dedo para o samurai, né, e falou: você, samurai arrogante, quem você pensa que é para vir aqui e com essas suas palavras e essa sua intransigência desejar que eu espalhe a minha sabedoria para você? Pega as suas coisas e a sua imundícia e vai embora. Aí o samurai nesse momento se enraivece até onde ele podia, começa a sacar a sua espada, e o velho samurai então diz: bom, isso, meu filho, é um inferno. E quando esse entendimento entra na mente do samurai, e ele começa a respirar fundo e recobrar um pouco daquele seu nível de autocontrole e recolher a sua espada, aí o velho sábio diz: e esse, meu filho, é o céu.
Então eu deixo você com essa parábola para você entender. São níveis de consciência, mas não são apenas o céu e o inferno. Entre esses dois, a gente tem uma escala praticamente infinita. E é você que escolhe o nível em que você quer, com o seu esforço, com a sua dedicação. Se você nada faz, nada colhe. Com determinação e vontade, a gente sempre tem os bons frutos da nossa jornada. Tá bom, meus amigos? Deixo aqui para vocês esse vídeo, deixo aqui as reflexões, comenta aqui o que você aprendeu, o que você entendeu, o que você gostaria que eu ampliasse sobre esse tema. Tá? A gente se vê na próxima, um abraço e até mais.